Amém, glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar. Graças a Deus. Foi cantado a respeito da presença de Deus aqui nesta noite. E Deus colocou uma palavra no meu coração, não foi nenhum dos textos que eu li. Foi no livro do profeta Samuel, e vai falar realmente sobre a presença de Deus. Quando, antes do ofertório, eu estava ali, com os meus olhos fechados, falando com Deus, e veio ao meu coração e eu disse que os céus se abram nesta noite. E o nosso querido irmão louvou o mesmo hino. É tão bom saber quando nós estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo direciona. Afinal, nós devemos entender que a nossa vida Obrigado. E a igreja... Som? Aí. A nossa vida e a igreja, tudo aquilo que nós fazemos não pertence a nós, mas pertence a Deus. Todos nós fizemos planos para 2020, não fizeram? Eu tenho a certeza que 80% dos seus planos não foram concretizados. Porque a nossa vida, ela tem alguém que comanda, ela tem alguém que determina. E se nós entendemos o que diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos vivendo, se for no centro da vontade de Deus, é algo bom para as nossas vidas. Você já ficou sem algo que você ama? Você já sentiu saudade de algo que você é apaixonado? Confesso que no mês passado, você vai entender onde eu quero chegar. No dia que eu não pude vir aqui, eu fui para o interior, eu fui pregar, fiquei 2 ou 3 dias no interior pregando. E confesso que sozinho no hotel, eu comecei e fiquei com muita saudade da minha casa, saudade dos meus pais, saudade da minha família. Por quê, Pedro? Porque isso é algo essencial e importante para a minha vida. Só que tem algo muito além, e é disso que eu quero falar desta noite, do que de um povo que ficou por um determinado momento, não sem pessoas, não sem amigos, mas ficaram sem a presença de Deus. E eu confesso que acho que quase todos nós já cantamos um hino que diz que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder a tua presença. O salmista vai dizer, Davi, após um momento de caída do seu ministério, que Deus poderia retirar tudo, mas que não retirasse o Espírito Santo dele. Será que você está disposto a dizer para Deus nesta noite, Senhor, se for preciso e se for necessário, Senhor, tirar um amigo do meu caminho, se for preciso você me direcionar, o Senhor me direcionar, eu terminar este relacionamento, se for preciso o Senhor mudar todos os planos para que eu não perca a tua presença, o Senhor pode fazer isso na minha vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que havia um sacerdote determinado por Deus para Israel, e o nome desse sacerdote era Eli. Eli havia 2 filhos, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias, como você preferir, onde Eli, por um descuido, e o pecado de Eli foi o pecado da omissão. Os filhos de Eli eram filhos desobedientes, tinham responsabilidades na presença de Deus, tinham responsabilidades com a Arca da Aliança, mas não sabiam lidar com isso. Eram meninos profanos, eram meninos desobedientes. Nós sabemos que a presença de Deus e nós que estamos nela, nós devemos viver em obediência e conforme a vontade de Deus. Porém, aqueles meninos com a sua vida
e com o tempo virou meramente uma religião. Eles não mais valorizavam a presença de Deus como ela devia ser valorizada. Eu creio que o tempo foi se passando e aqueles meninos acostumaram tanto com o cargo de ser filho do sacerdote que aquilo virou costume. E o pecado e coisas profanas, eles acabaram fazendo aquilo que entristeceu o coração de Deus. E a Bíblia vai dizer que certa vez vai vir uma luta e uma batalha, e nós sabemos no Antigo Testamento, na Bíblia, que houveram diversas batalhas entre o povo de Deus e os inimigos. E um dos inimigos mais terríveis do povo de Deus eram os filisteus. E certa vez vai haver uma luta contra os filisteus, e esse mesmo Ofni e Finéias, eles vão pegar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para você que não sabe, era um objeto de ouro, onde aquilo simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Aonde a arca estava, o Senhor ali estava. Então, quando Jesus Cristo de Nazaré morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou. Não precisa mais de arca da aliança, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de alguém que entre no Santo dos Santos, não. Precisa apenas de uma pessoa que abra o seu coração e entenda que aqui aonde nós estamos, a presença de Deus também está em nosso meio. É tão bom sabermos que quando Jesus morre, nós temos livre acesso à presença de Deus. Não é algo mais anual como era, mas é algo que no momento onde quando nós queremos, seja na nossa casa, seja no nosso serviço, seja dentro do carro, seja na escola, seja na rua, seja com fone de ouvido, você ouvindo, mas ninguém ouvindo, mas você pode dizer: Jesus, muito obrigado pela tua presença. Aleluias! É tão bom viver. Tem gente que fala que a época da graça ficou mais fácil, mas eu entrei até numa conversa com um amigo meu que disse que ficou mais fácil, mas eu creio que ficou mais difícil. Porque na época da lei, a Bíblia vai dizer que o pecado era a consumação, era o ato. Quando Jesus chega, Jesus fala: o pecado não é mais você fazer, mas apenas o seu olhar e o seu desejar. Só que nós somos agraciados por Deus, e a Bíblia vai dizer que nós somos bem-aventurados, nós somos mais que felizes, porque nós cremos naquilo que nós não vimos. Mas a presença de Deus está disponível a nós como geração. E eu preguei semana passada um texto em Isaías 55:6 que vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque haverá um tempo que não terá mais tempo. Haverá o tempo que a presença de Deus não será mais acessível a mim e a você. Só que eu quero crer nisso, que quando chegar esse tempo, nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos para sempre com Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que já foi dito ante mim, em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente será o mesmo. E aqueles meninos levam a Arca da Aliança como um amuleto da sorte. Eles não usavam a presença de Deus como algo de importância, mas usavam e usou como algo de amuleto da sorte, o que foram simpatizantes. Quantas pessoas nós vemos assim no nosso século, na nossa geração? Pessoas que são simpatizantes do Evangelho, pessoas que são gospel. Eu vou cantar um hino gospel para atrair um povo que é gospel. Só que a vida não condiz com Deus que prega. Aquilo que fala, aquilo que publica nas redes sociais não condiz com aquilo que vive. Não adianta você querer carregar a Arca da Aliança se a tua vida não condiz com o Deus que aquela arca representa. Não adianta você querer pregar na sua rede social, e eu me incluo, pregar nas nossas redes sociais sobre Deus, se nós não vivemos segundo a vontade de Deus. E aqueles meninos, por não saberem valorizar a arca, a Bíblia vai dizer que eles perdem a batalha, e não fica só nisso, eles também perdem a Arca da Aliança. A nação de Israel estava acostumada, desde o tempo dos juízes, a terem a arca consigo, terem a presença de Deus. E a partir daquele momento, a presença de Deus não estaria mais em Israel. A arca é levada, e você vai entender onde eu quero chegar.
A arca é levada pelos filisteus. E quando a arca chega, a presença chega com os filisteus, aquilo que seria bênção para os israelitas se torna maldição para os filisteus. Porque nem sempre a presença de Deus, e quando eu falo isso não é para causar medo, mas a presença de Deus quando chega em ambientes desfavoráveis, ela vai causar mudança. Porque a presença de Deus traz consigo a verdade confronta. O evangelho não é mentira, o evangelho é verdade. E quando o evangelho é pregado e confronta a mentira, que muitas vezes as pessoas vivem, causa confronto. E quando os filisteus trazem a arca da aliança, começa a causar tumulto. Por isso que tem gente que não consegue viver na presença de Deus. Por quê? Porque tem que mudar o ato, tem que mudar a vida, tem que mudar os pensamentos, tem que mudar as músicas que ouve, tem que mudar os palavreados na roda dos amigos, muitas vezes tem que mudar a amizade, muitas vezes tem que se afastar de um cônjuge, muitas vezes tem que terminar o namoro, por quê? Porque a presença de Deus não aceita pessoas de qualquer jeito. Essa palavra é um pouco dura, mas eu preciso dizer isso. Eu não quero formar apenas simpatizantes do Evangelho, mas eu quero formar pessoas que entendem que a presença de Deus é tudo aquilo que nós precisamos de fato na nossa vida. Eu estou com uma camiseta que foi a camiseta do nosso ano, que diz que nós somos a geração escolhida. Só que nós vemos hoje muitas pessoas que querem viver o melhor de Deus, querem ter aquilo que Deus quer para a vida, quer ter um relacionamento abençoado, quer ter um futuro abençoado. Só que eu quero dizer para você, e aprenda isso, você só vai ter um futuro de geração escolhida por Deus, se você ter uma atitude no presente de uma geração escolhida por Deus. Não adianta você querer viver de outra forma, se você não viver da forma que Deus escolheu para você viver. E eles perdem a arca vai para os filisteus, causa muito tumulto, eles falam, não, vamos tirar essa presença daqui, não quero mais. A arca fica aproximadamente 7 meses lá, eles mandam ela embora para Bet-Semes. A arca chegando ali fere 70 homens. Eles também falam, eu não quero mais essa arca, eu não quero mais a presença. Quantas pessoas ao seu lado, amigos seus, que se você pregar Jesus não vai querer, porque se ele quiser Jesus, ele vai ter que mudar de vida. Ele vai ter que mudar as atitudes. E é por isso que vai empurrando. Eis que a arca chega na casa de um homem, preciso que você se lembre disso. Vai chegar na casa de Abinadab. E a arca vai ficar na casa de Abinadab aproximadamente 20 anos, não sei, ou mais. A Bíblia não relata precisamente. E a Bíblia fica 20 anos, a arca fica 20 anos ou mais na casa de um homem. E quando a arca chega na casa de Abinadab, ele não se preocupa em cuidar da arca. A primeira coisa que ele vai fazer é eleger um homem, o seu filho, Eleazar, para cuidar da arca. Só que em 1 Samuel 7, se você for ler, a Bíblia vai dizer que a arca chega na casa de Abinadab e a história some. Não fala mais do que aconteceu com a arca, não fala mais do que eles fizeram com a arca, não fala mais se Deus abençoou ou se Deus não abençoou, não fala se Deus prosperou ou se Deus não prosperou. A Bíblia vai sumir a história e já vai entrar com Saul, um rei que o povo escolheu, onde eles viviam na teocracia. Eles vão pedir um rei, Saul é estabelecido rei. E a Bíblia vai dizer na história que Saul entra no reino, só que ele não se preocupa com a arca que se foi. Ele entra no reino, mas não se preocupa em trazer de volta aquilo que se havia perdido. E que dura coisa nas nossas vidas é quando vai passando dia a dia e nós muitas vezes esquecemos da presença de Deus que já foi. Muitas vezes nós só lembramos da presença de Deus no dia do congresso. Nós só lembramos da presença de Deus no dia da festa. Nós só lembramos da presença de Deus no domingo à noite. Onde Deus está falando para nós nesta noite, você deve lembrar da minha presença nas 24 horas do dia, porque eu, o Senhor, eu não me esqueci de você em nenhum momento. E um rei estabelecido por Deus não se preocupa em trazer de volta a arca. Ele governa, a Bíblia vai dizer que ele começa bem, mas termina mal.
O erro e a diferença de Saul para Davi, qual que era? Saul pecava e não se arrependia. Davi pecava e tinha um coração contrito, por isso que foi um homem segundo o coração de Deus. Não é os nossos erros, não é os seus erros que determinam quem você é. O que vai determinar quem você é aquilo que você faz após errar. Continua errando ou se arrepende? Saul não se preocupa com a arca. O seu reino vai de mal a pior. Porque quando nós não temos a presença de Deus nas nossas vidas, eu quero te dizer que as coisas podem até dar um start, mas lá na frente começa a cair. Seja qualquer área da nossa vida, se a presença de Deus não estiver conosco, não prospera. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área familiar, seja na área profissional. Se a presença de Deus não estiver com você, não vai para frente. É por isso que nós vemos pessoas milionárias, famosos, artistas, tem tudo, tem dinheiro, tem mulher, tem casa, tem mansão, tem carro, mas a vida não prospera, não tem alegria. Muitas vezes alguns até tiram a própria vida, mas em contrapartida você vai ver pessoas que não têm coisas luxuosas, pessoas que não são milionárias, mas a vida vai caminhando, porque compreende que a alegria, a fé e a esperança não está naquilo que possui, mas está no Deus que crê, e é por isso que ela continua em frente. Não importa se eu sou rei de Israel ou sou apenas um súdito, um servo. O que importa é que eu devo entender que a presença de Deus, ela não pode faltar na minha vida. E a gente vai passar um tempo, 30, 40 anos. Nós vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer que Samuel primeiro é estabelecido rei em determinada parte de Israel. E quando Samuel é ungido rei por toda Israel, segundo Samuel, capítulo de número 6, você que gosta de acompanhar ou ler depois você lê. A Bíblia vai dizer que quando Samuel é ungido rei por todo Israel, Davi, melhor dizendo, quando Davi é ungido rei por todo Israel, a primeira coisa que Davi vai fazer, sabe qual é? Não é ver o seu aposento real, não é ver as suas concubinas, não é ver o trono que tinha para ele sentar. A primeira coisa que Davi, quando é estabelecido rei, não é ver os carros que ele ia andar, as carruagens. A primeira coisa que ele faz é, cadê a arca da aliança? Aonde está a presença de Deus? Eu sou rei, eu posso ter dinheiro, eu posso ter ouro, eu posso ter fama, mas eu reconheço que se a presença de Deus não for comigo, o meu reino será fracassado. Davi é um homem que tem discernimento e entendimento. Não é como Saul que não se importou, mas é um homem que entende que por mais poder que tenha na terra, se a presença de Deus não estiver com ele, as coisas não andam. E a Bíblia vai dizer que Davi vai, juntamente com os seus exércitos e o seu povo. Ele vai até a casa de Abinadab, aquele que eu falei. Ele pega a arca e leva a arca pelo caminho. E a Bíblia vai dizer que durante este caminho, eis que a arca está prestes a cair, e Uzá vai colocar a mão para segurar a arca, e ele morre. A intenção era boa, mas a forma não era correta. E quando a intenção de fazer é boa, mas não é da forma que Deus quer, as coisas não dão certo. E eis que Davi fica temoroso, fica com medo, e ele vai guardar a arca, ele não vai seguir o percurso para Israel, para Jerusalém. E eis que Davi vai pegar a arca e vai colocar na casa de um homem. Que homem é esse? Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que quando a arca chega na casa de Obed-edom, e eu quero que você entenda isso, a arca ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata nada que aconteceu na casa de Abinadab. Mas a Bíblia vai dizer, e eu acho isso impressionante, que quando a arca chega na casa de Obed-edom, a Bíblia vai ser enfática em dizer que a arca ficou 3 meses e abençoou toda
a casa de Obed-Edom. Você pode olhar e fazer um paralelo nos dois textos. E você vai perguntar, Pedro, por que na casa de Abinadab ficou 20 anos e não aconteceu nada? Na casa de Obed-Edom ficou apenas 3 meses e foi suficiente para abençoar a casa. Na casa de um homem fica mais de 20 anos. E a Bíblia relata. Na casa de outro fica 3 meses e Deus já prospera toda aquela família. E eu falei, Senhor, por que isso? Porque na casa de um homem que teve tempo, demandou espaço, demandou anos e anos com a arca dentro da casa dele, mas não aconteceu nada demais. Mas na casa de Obed-Edom não precisou de muito, precisou apenas de 3 meses e foi o suficiente para o Senhor abençoar toda a casa dele. Eu falei, Senhor, por quê? E Jesus falou algo ao meu coração. E eu quero que você aprenda isso e leve para a sua vida. Que o que importa para Deus e o que sempre importou, não foi tempo na presença, não foi tempo na igreja, não foi tempo de crente. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é claro, é muito importante. Só que Deus exige de nós não tempo, mas prioridade. Eu imagino que quando a arca chega na casa de Abinadab, na primeira semana ele coloca a arca na sala. No primeiro mês, vai levando para o lado. Depois de um ano, nem se lembra mais que a arca está na casa dele. Virou o quê? Virou rotina. Rotina é o quê? Pessoas que vão na igreja por ir. Eu vou para a igreja porque meu pai vai. E talvez você, adolescente, está nesse momento na sua vida, eu já passei por isso. É a fé afetiva. Você vai porque seu pai vai. Ah, por que você vai para a igreja? Não sei, eu vou porque meu pai vai. Só que nós devemos entender essa importância e a prioridade que nós damos para a presença. Porque tempo de crente nunca foi o principal para Deus fazer e abençoar pessoas. É por isso que eu, Pedro, já contemplei, talvez você já viu, pessoas que chegam na igreja e em 1 ano já é batizado com o Espírito Santo, já é batizado nas águas, já está ajudando o pastor, enquanto aquele que está há 20 anos lá. Por quê? Porque deu mais importância para a presença do que aquele que só está dando tempo para a presença. E Deus falava ao meu coração a respeito disso, que Ele quer levantar uma geração que não apenas tenha tempo de igreja, não apenas que vá para a igreja, não, mas pessoas que realmente colocam a presença de Deus como prioridade. Eu não estou me importando com aquilo que eu vou perder, mas de uma coisa eu não quero é perder a presença de Deus. Eu imagino quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a felicidade daquele homem dizendo, esposa, filho, é a arca, é a presença. Prepare o melhor lugar da sala. Prepare o melhor lugar deste lugar. Prepare. Vamos fazer um banquete, vamos celebrar Jesus. Vamos louvar a Deus. Pai, por quê? Porque a arca chegou. Porque a presença de Deus chegou. Eu imagino Deus olhando do céu, olhando para Abinadab, olhando para Saul e pensando, eles não se portaram com a minha presença, mas porque esse homem já está pensando que é prioridade, eu irei abençoar a sua casa. Deus está nos chamando a atenção nesta noite. Aonde a presença de Deus tem ficado na sua vida? Ela é prioridade ou ela é segundo plano? Se der eu oro, ou não, eu vou orar independente do que aconteça. Se der eu leio a palavra, ou não, eu estou cansado, vou ver o Facebook primeiro, depois eu leio. Pessoas com tempo tem muito. E pessoas com tempo e com prioridade também tem. Mas nós estamos começando, eu estou pregando aqui para a maioria, para jovem e adolescente que está começando a vida
na igreja. E eu quero dizer para você que você pode ter 100 anos de crente, mas se ao passar desse tempo a prioridade for diminuindo, não adianta de nada. Mas se você entender, e até o final deste ano, você pode falar: Pedro, durante essa pandemia, ao invés de me aproximar de Deus, eu me afastei. Só que a partir de hoje, deste culto, Deus está falando comigo que eu devo rever os meus conceitos, eu devo rever o lugar aonde eu estou colocando Deus na minha vida. Eu quero dizer que em 19 dias, 20 dias, Deus pode começar a abençoar a sua vida através da importância e da prioridade que você der para Deus. 3 meses e Deus abençoa a casa. 20 anos não aconteceu nada. E tem gente que reclama, né? Chegou agora, já é líder. Chegou agora, já está aí. Prioridade dele é a presença. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. E a arca continua abençoando a casa de Obed-edom. A Bíblia não relata que a arca abençoa quando chega, mas quando passam-se os 3 meses. Por quê? Porque Deus testou a fidelidade dele. A arca passa, Davi vai pegar a arca após os 3 meses. E 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 16, e aqui eu encerro, vai dizer assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu falei que a arca ficou aproximadamente 70 anos fora de Israel. Davi está voltando com a presença. Se Davi está voltando com a arca, era motivo o quê? De alegria. Meu Deus, não era algo simples, era a presença de Deus. E eis que quando Davi está entrando em Jerusalém, Mical, a filha de Saul, a Bíblia vai dizer que ela estava pela janela e estava olhando Davi. Isso aqui é interpretação de texto, não precisa de muito para entender. Pensa comigo, um povo que está há 70 anos, sem a presença, sem a arca. Quando a arca está entrando, qual é a primeira coisa que eles devem olhar? Não era a arca? Não era a presença? Mas a Bíblia vai dizer que Mical, ela olha onde? Ela olha para Davi. Ela não está preocupada se a arca está voltando, ela não está preocupada com o tempo que foi perdido, ela está preocupada em criticar o que Davi está fazendo com a presença. A Bíblia vai dizer que ela está na janela, olhando para Davi, que está saltando e se alegrando na presença de Deus. E muitas vezes, janelas nos impedem de estar com a presença. Ela poderia estar lá no meio do povo, mas a Bíblia vai dizer que ela estava na janela. Qual janela tem nos impedido de estar com a presença? É uma pergunta retórica para você refletir. Qual tem sido a janela que tem te feito olhar para Davi e não para a arca? Tem sido o celular? Tem sido as amizades? Tem sido a falta de tempo? E eis que Davi está dançando e a Bíblia vai dizer que Mical despreza Davi no seu coração. Só que se esquece que a alegria de Davi não era alegria humana, mas ele estava feliz porque a presença de Deus estava voltando para Israel.
E aqui eu quero aplicar e terminar nesta noite. E quero orar por você. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, vivendo a presença de Deus na sua vida, vão ter Micaus que vão olhar para você e vai dizer: para que isso? Para que você se guarda? Você é virgem ainda? Por que você não fica com todo mundo? Por que você não faz o que eles fazem? Mas eu quero dizer para você, você como geração escolhida por Deus, você pode dizer: é que eu carrego a arca. Eu carrego a presença, eu não estou preocupado com o que Mical está pensando, eu estou preocupado em celebrar da presença de Deus, ela está na minha vida. E uma geração escolhida por Deus não dá ouvidos para críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Pedro, vai ser fácil? Nem sempre. Não estou pregando facilidade, o evangelho não é facilidade, é felicidade, é diferente. Mas eu quero dizer para você, continue celebrando na presença de Deus. Continue celebrando porque Deus está na sua vida. E se você estava longe da presença, eu declaro em o nome de Jesus que hoje a arca está voltando para a sua vida. Hoje a presença de Deus está voltando para você. E você não sai daqui da mesma forma que você entrou, não. Você sai daqui com a presença do Senhor juntamente contigo. Você vai levar a presença para a sua vida, você vai levar a presença para a sua casa. As pessoas vão perguntar: o que aconteceu comigo? Você vai dizer: eu carrego a presença de Deus juntamente comigo. E assim eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluias. Eu não sei você, mas eu sou da igreja de Davi. A igreja de Mical está preocupado se estão pulando, se estão dançando. Eu sou da igreja de Davi, não estou preocupado. Na igreja de Davi tem adolescente que dá glória a Deus. Na igreja de Davi tem adolescentes e jovens que falam em línguas estranhas. Na igreja de Davi tem pessoas que acreditam que Deus ainda está no meio da igreja. Na igreja de Davi ainda tem homens e mulheres de Deus comprometidos com a presença. Na igreja de Mical não, tem gente que fala: ih, é meninice. A igreja de Mical diz o quê? Eu não acredito mais nessa geração, essa geração está perdida. O que nós lemos no Salmo de número 100? O último verso. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração. Se a verdade de Deus ela vai se estender a cada geração, então não existe nenhuma geração perdida. Porque em toda geração que se passar, seja sua, seja dos seus filhos, seja dos seus netos, assim como foi dos meus pais, dos seus avós, a verdade ainda está perdurando. Eu aprendi com um pastor há semanas atrás que Deus sempre vai ter uma geração escolhida no meio de uma geração perversa. E eu tenho a certeza que aqui nesta noite, Deus está levantando uma geração que não vai ficar preocupado com o tempo que se perdeu, não vai preocupado com aquilo que vão dizer, mas vão ficar preocupado em apenas uma coisa, em carregar a presença de Deus na sua vida. E eu quero orar por você com a autorização dos pastores que estão aqui. E quando eu estiver orando, se quiser ir louvando. Pedro, esse é mais um culto? Não, esse é o culto. Porque um culto, é artigo indefinido, você não sabe. Agora, o culto é artigo indefinido, tem um propósito. Você achou que seria mais uma sexta-feira, ou você até pensou que dezembro e 2020 terminaria do mesmo jeito. Só que se você entender que o nosso Deus, Ele é atemporal, onde Tiago vai dizer que nele não há sombra de variação, Ele é o mesmo. Deus pode transformar a sua vida ainda neste ano.
Deus pode trazer alegria para o seu coração ainda neste ano. Eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite, talvez nem queira saber. Mas eu acredito num Deus que está aqui, que se você entender que a presença dele está aqui, nós não estamos enxergando uma arca de ouro como era, mas nós cremos que a presença de Deus nós sentimos. E você sairá daqui abraçado pela graça e pela presença de Deus. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e glorifica Jesus. Eu quero fazer um convite antes de orar. Se há alguém em nosso meio que não é evangélico, você que não serve a Jesus, e a partir desta noite fala: Pedro, eu preciso entregar a minha vida, eu preciso viver com a presença, eu não sei mais viver sem Ele. Ou se você talvez já foi crente e se desviou e hoje quer se reconciliar com Jesus e quer aceitar a Ele e voltar para os caminhos dele nesta noite. Tem alguém em nosso meio que queira? Todos salvos? Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Eu quero orar por você. Uma geração que não ficará conhecida como uma geração perdida, como uma geração perversa, não. É uma geração que entende que precisa carregar a arca, independente do tempo. Pode se mudar os tempos, as estações, as gerações, o nosso Deus permanece o mesmo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Eu quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua casa nesta noite. Uma noite de sexta-feira, após mais uma semana de trabalho, semana de luta, mas também uma semana de vitórias. Como é bom estar na Tua presença em comunhão e reunião com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um que está aqui nesta noite, a cada jovem, a cada adolescente, a cada irmão, a cada irmã. Jesus, a Tua palavra foi ministrada, louvores foram entoados a respeito da Tua grandiosa presença. A Tua presença que não se compara com prazeres carnais, que não se compara com droga, com bebida, com prostituição, mas é algo que vai muito além do nosso entendimento. E eu quero declarar nesta noite que aqui em Vargem Grande Paulista e na regional de número 7 está se levantando uma geração que não está preocupada com Mical, que não está preocupada com o que vão dizer, mas a preocupação maior é em carregar a presença de Deus nas suas vidas. Espírito Santo vem trazendo alegria, Espírito Santo vem enchendo, vem transportando, vem trazendo nos compreender. Deus, eu já te vi na coluna. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo com a Tua glória. Deus também aonde estiver o coração, Pai, querendo mais da Tua presença, mas que o Seu Pai possa encher, aqui, que o Seu Pai possa encher-nos, pra enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua graça. Não me deixe subir sem ver Tua glória. O Teu povo até pecou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver Tua glória. Mostra-me Tua glória. Mostra-me a Tua glória nesta noite. Senhor, sem a Tua glória, Jesus. Tua glória. Desce da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Desce-nos da Tua presença, Jesus. Tua glória. Nós precisamos da Tua glória, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Mostra-me Tua Abençoe glória, Senhor. Em nome de Jesus. Filho, Tu se posiciona. Obrigado, Senhor, por mais um ano, Pai. Na venda daquela que já eu vou passar e Tu me vê de costas. Em nome de Jesus, Pai. A minha face você não vai ver. Se ver você tem que morrer, mas a sua glória vai resplandecer.
na sua face. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória. Eu derramo glória, no círculo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória. Minha casa está cheia de glória, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória faz o inferno abalar. Desci aqui só para me apresentar com glória. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Encheu, 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 encheu. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua vida eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, a minha glória faz o chão tremer, a minha glória faz o morto reviver, a minha glória fez o inferno abalar. Desci aqui só para me apresentar com glória.